repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Homem assassinado a tiros no Monte dos Guararapes. Morre no Miguel Arraes, policial militar baleado no bar das coleguinhas no Caetés 1. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas, registrados em Pernambuco 5 homicídios. 2 casos ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 213 assassinatos no estado, sendo 118 no interior e 95 no Grande Recife. O trabalhador rural José Milton Pereira Lopes, com 49 anos de idade, conhecido pelo apelido de Nego 10. Ele foi encontrado morto com disparos de arma de fogo em um local de difícil acesso, ainda perto da casa dele, localizada no sítio Limão, zona rural de Lagoa dos Gatos. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima, de Nego 10, José Milton Pereira Soares, um trabalhador rural de 49 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. José Denilson Magalhães Silva, adolescente de 17 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Sol da Justiça, em Vitória de Santo Antônio. O suspeito do crime foi preso em flagrante, Luiz Carlos de Lima, de 34 anos de idade, que mora na rua Amazonas, no bairro Caiçara 2, lá em Vitória. 3 elementos foram presos suspeitos de furtar cerca de 50 quilos de fios de cobre de telefonia no bairro de Boa Viagem. Luan Derlei José da Silva, 29 anos, André Barbosa, também 29 anos, e Edson da Silva, 20 anos. Eles estavam seguindo para vender o produto no bairro da Embiribeira quando foram agarrados. Um deles, o André, já havia sido preso pelo mesmo crime. Foi solto em audiência de custódia. Aliás, os 3 já vinham cometendo o mesmo crime há dias. Na Rua dos Operários, no bairro da Liberdade, em Garanhuns, no agreste do estado, um homem foi preso em flagrante por ter agredido a esposa com golpes de cano de PVC. Maciel Ferreira da Silva, 23 anos de idade, ele foi autuado, foi arbitrado uma fiança para ele. Se ele não conseguir essa grana de R$1.000, será encaminhado para audiência de custódia. Policiais do GAT, o policial militar da PM, policial do GAT, Cláudio Rafael Silva do Vale, ele sofreu um acidente de motocicleta na entrada da Via Mangue, no bairro da Embiribeira. O PM do GAT, Cláudio Rafael Silva do Vale, foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Homem assassinado a tiros no Monte dos Guararapes. Morre no Miguel Arraes, policial militar baleado no bar das coleguinhas do Caetés 1. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Olha, minha gente, faleceu ontem o aposentado Djalma. Ele morava na rua Coronel Urbano de Sena, no bairro do Cajueiro. Djalma era um ouvinte aqui da Rádio Jornal. O sepultamento será às 4h da tarde no cemitério de Santo Amaro. Nossos sentimentos, nós que fazemos Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, nossos sentimentos aos familiares do nosso amigo ouvinte Djalma. Olha, minha gente, um lanterneiro teria morrido num acidente no interior da empresa Borborema, em Boa Viagem. A informação que o lanterneiro estava fazendo um serviço no ônibus, o veículo desceu de ré e aí passou por cima dele, que ainda chegou a ser socorrido. Nós ainda estamos apurando aí essa situação. E por falar em acidente com ônibus, foram 5 ônibus assaltados nas últimas 24 horas, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre os detalhes. Criança de 4 anos acorrentada pelo pai e a madrasta será entregue à mãe biológica. A notícia com a repórter Natália Hermosa. A vítima segue internada no Hospital Regional Agamenon Magalhães, já que foi constatada a necessidade de cuidados especiais.
Marcas no corpo indicam que também era vítima de agressões físicas na residência da família no bairro Mutirão. A Polícia Civil foi acionada através de uma denúncia anônima e, ao chegar ao local, encontrou uma cena revoltante. O menino impedido de sair do recinto, pois estava preso a uma corrente de ferro com cadeado. O pai e a madrasta foram autuados em flagrante pelo crime de tortura. O resultado da audiência de custódia será conhecido hoje. 2 amigos do casal encontrados na residência também vão responder à justiça porque foram omissos à tortura. Uma vizinha que prefere não ser identificada afirma que a criação dada pela família era estranha. Saber exatamente que ele estava sendo assim, acorrentado, não, mas assim, a gente já percebia por alguns hematomas no corpo dele que ele podia estar sendo maltratado, sim. A mãe biológica do menino não mora em Serra Talhada e, assim que foi comunicada do fato, veio até a cidade no sertão pernambucano. O delegado responsável pelo caso, Clay Anderson de Queiroz Rodrigues, afirma que as provas eram claras. Nós recebemos denúncias através do nosso vice-denúncia da delegacia local, né, de que uma criança estava sendo mantida acorrentada pelos seus próprios pais, né? Fizemos uma averiguação preliminar e pudemos constatar a veracidade dos fatos. Nos diligenciamos até o local, onde fizemos algumas perguntas ao casal, mostraram um certo nervosismo, não souberam responder e solicitamos a entrada da polícia em sua residência e quando percebemos a criança estava lá acorrentada. O Conselho Tutelar de Serra Talhada informa que o pai e a mãe biológica travam na justiça a guarda do menino. O presidente do órgão, Edivan Lima, afirma qual será o melhor encaminhamento dado à criança acorrentada. Inicialmente a criança passou pelo hospital, onde foi atendida, teve os primeiros procedimentos médicos, passou pelo exame traumatológico, onde foi constatada todas as agressões. Ela estava bastante debilitada, ela estava com hematomas por todo o corpo, e aí ela passou por esse exame traumatológico, inclusive o médico constatou um risco iminente de morte naquele momento da criança. A criança continua internada, porque depois que ela foi avaliada por outro médico, a equipe médica verificou que há necessidade dela ficar internada, para passar por tratamento médico, E aí a gente, enquanto órgão, enquanto Conselho Tutelar, aplicou a medida de proteção e vai encaminhar a criança à sua genitora, A genitora não convive com o genitor, não reside no nosso município, reside em outro município, só que aí através de contatos a gente conseguiu localizá-la e nesse momento ela se encontra com a criança. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus 2 do sistema BRT. Por volta das 3h25 da tarde, na PE15 nos Butrins de Olinda, um BRT foi atacado pelos marginais. O coletivo fazia linha Pelópida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 5h50, foi no início da manhã de ontem, na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda, em Peixinhos, Olinda. Coletivo da Caxangá assaltado, só os passageiros roubados. O ônibus fazia linha Teixambá, Cabugá. Por volta das 9h10 da noite, foi na BR-101, no bairro do Jardim, São Paulo, que um ônibus da Metropolitana foi assaltado, só os passageiros roubados e o coletivo fazia o itinerário Barro-Macaxeira. Um ônibus da Borborema que fazia a linha PE15 Boa Viagem foi assaltado ontem por volta das 8h45 da noite, nas imediações do viaduto Capitão Temúzio, na comunidade de Aracabanga, no bairro de São José, e só os passageiros roubados. E por volta de 1h15 da tarde, foi no bairro do Salgadinho e Olinda que o outro BRT foi assaltado. Ele fazia o itinerário Igaraçu, prefeitura da cidade do Recife. Portanto, foram 5 registros de assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. Do dia 1º de janeiro até agora, este ano, em Pernambuco, já foram registrados 136 assaltos a ônibus. Agora no Recife, 6h53. Para a limpeza e higiene do seu lar, use os produtos igual. Ei, não complica, explica. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Polícia desarticula quadrilha suspeita de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas. A notícia é com a repórter Elis Martins. A polícia desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas que lavava parte do dinheiro com empresa de ônibus na região metropolitana de Alagoas.
De novembro de 2017 a janeiro deste ano, o grupo movimentou cerca de 4 milhões de reais. Além de adquirir imóveis no Recife e região metropolitana, a quadrilha mantinha uma empresa de fachada no transporte público de Alagoas. A polícia acredita que a organização criminosa é responsável por pelo menos 22 homicídios. Com os 27 presos, foram apreendidos 70 quilos de droga e 10 armas, entre elas 3 metralhadoras. O líder do grupo, Amaury Alcides de Souza, foi preso em Caruaru, no agreste pernambucano, e os irmãos José Assis e Amaurício Rodrigues, na cidade de Rio Largo, em Alagoas. O chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Joselito Kerli do Amaral, afirma que se trata de uma das principais quadrilhas de tráfico no estado. Essa é uma das maiores organizações criminosas articuladas do estado de Pernambuco. E nós temos aí uma organização muito bem assessorada pelo líder, que é o Amaury. Dos 29 mandados, 27 mandados de prisão foram cumpridos e 26 mandados de busca. O que chama a atenção são os números dessa organização criminosa. Durante esse um ano, mais de 100 quilos de entorpecentes foram apreendidos, entre cocaína, crack, pasta base, maconha. Além disso, 3 metralhadoras, 2 no Cordeiro, 1 no Pina, 10 armas de fogo, entre revólveres e pistolas, e uma série de homicídios praticados em razão do tráfico de drogas. Então nós temos aí mais de 20 homicídios cometidos e quase 10 homicídios evitados durante a investigação. Então é uma quadrilha bastante organizada, que se capitalizava rapidamente, e a polícia está solicitando o sequestro e a expropriação desses bens. As prisões foram realizadas por meio da Operação Master, deflagrada ontem no Recife e região metropolitana, Caruaru no Agreste e Rio Largo, em Alagoas. Elias Martins para o Bandeira 2. De plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Edivaldo Monteiro de 2 Unidos, PM do 13º Batalhão, Sargento Diniz do Jardim São Paulo e soldados Alan do Rosarinho e Helder Ramos de Ouro Preto. Na portaria da emergência estão de plantão Marta Martinelli, Aleandra e Genaína Ramos. Edivaldo Severino dos Santos, com 36 anos de idade e residência não informada. Ele foi agredido a socos e pontapés, encontrado agonizando no bairro das Graças e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Elaine Maria de Santana, com 33 anos de idade, residente no bairro Novo, em Carpina, na Mata Norte do estado, foi baleada na cabeça, levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, lá de Carpina, e em seguida a unidade mista, aliás, lá de Carpina, e depois removida aqui para Recife, para o HR. O suspeito de ter tentado matar ela foi o companheiro dela, Evaldo de Andrade Silva, que foi preso em flagrante, inclusive junto com comparsa. Elaine Maria de Santana continua internada aqui no Hospital da Restauração. Rafael Vitor Tavares de Souza, com 21 anos de idade, residente na rua Vicente de Carvalho, no bairro do Ibura. Ele foi agredido com garrafadas na cabeça na Avenida Conde da Boa Vista. Uma confusão lá na Conde da Boa Vista e ele acabou sofrendo agressão a garrafadas e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Alberto Gomes Machado, que reside no bairro de Nova Descoberta, foi atropelado por uma motocicleta e socorrido aqui no Hospital da Restauração. Silas Cavalcante Leôncio, que reside no sítio Carrapicho, zona rural de Goiânia, sofreu ferimentos num acidente de motocicleta e foi socorrido aqui no HR. Luiz Rodolfo Gomes Tavares, residente na rua Professora Ana Maria Vaz de Andrade, no bairro Novo, em Tracunhaém, sofreu um acidente automobilístico e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem assassinado a tiros no Monte dos Guararapes. Vicente da Silva, um homem com 44 anos de idade, autônomo. Ele estava jogando dominó quando foi assassinado com disparos de arma de fogo a queima-roupa na cabeça e nas costas em um campo de futebol numa área de lazer restrita ao Exército Brasileiro, no Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. Um só elemento que estava a pé se aproximou da vítima e efetuou disparos, fugindo em seguida em Desábara da Carreira. Nenhuma informação sobre as causas do homicídio. O corpo de Rossini Vicente da
Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Miguel Arraes, policial militar, baleado no bar das coleguinhas no Caetés 1. Faleceu ontem à noite no hospital Miguel Arraes, em Paulista, o policial militar Joelson Ferreira da Silva, de 34 anos de idade, que morava na Avenida D, lá no Caetés 1. Joelson e mais 2 rapazes, identificados como sendo Rodrigo dos Santos Barbosa, 29 anos, e Daniel Silva de Queiroz, 22 anos. Eles estavam no bar das coleguinhas, conhecido também como Bar do Sapatão, na Avenida D, lá no Caetés 1, na madrugada da última segunda-feira, quando foram baleados por ocupantes de um carro Peugeot preto. Segundo informações, teria ocorrido uma troca de tiros. Mais tarde, ao amanhecer o dia, ainda na segunda-feira, o corpo do policial militar Rochester Cavalcante Belém, de 43 anos, é encontrado dentro de um carro. Do carro dele, um Golf branco à margem da BR-101 Norte, na Guabiraba. E a polícia investiga uma possível ligação entre a morte do sargento e o tiroteio lá do Caetés. O corpo do PM Joelson foi removido do Miguel Arraes para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.